Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje é dia 26 de julho de 2019 e eu tô aqui com um vídeo do Thiago Brunet, né, da Igreja Vida Nova em Anápolis, Goiás. E aí ele estava falando sobre, sobre José, né, que José, o anjo apareceu para ele, como está em Mateus 1:20, e que ele disse que não era para ele abandonar a mulher dele, Maria, a mulher dele, né? Tipo assim, falando que Maria foi casada com José, né? E que aí eu mostrei, até mesmo falando da idade de Arusha, porque ele não tem assim, na Bíblia, quantos anos ele esteve aqui nessa vida, né? Nesse corpo temporal, certo? Falando. E a gente não sabe assim ao certo quanto tempo ele viveu. A gente só sabe pelos apócrifos, tá? Que ele prometeu que viria e que morreria em 5.500, e eu mostrei, né, no calendário judaico, que nós estamos, na verdade, no ano 5.779, cumprindo assim a profecia de Daniel 7:25, que o profeta Daniel disse que mudariam o tempo, né, que ele disse mudará os tempos e as leis, mas na verdade isso aconteceu, que ele disse isso quando ele estava vivo, e isso era uma profecia para o futuro, mas esse futuro que ele falou que mudará, já aconteceu, então foi mudado, tanto que a gente viu, inclusive até esqueci, né, porque eu tô sem estudar mesmo o inglês e eu tô esquecendo muita coisa, tem que tomar vergonha na cara e começar a assistir sites em inglês, né, ouvir pelo menos, porque eu tô evitando ficar lendo por causa do meu problema de vista, né, vou inclusive fazer outra cirurgia, não sei quando, e é por isso que mas eu tô chocada, porque realmente eu tô esquecendo muita coisa em inglês, mas eu vi assim a necessidade de ler, né, para vocês, para ver a mentira desses falsos judeus da ONU, tá certo? Que se dizem judeus e que não são, como está na escritura que a gente viu, que eles não são judeus. Porque os verdadeiros hebreus somos nós, povo brasileiro, né? Então, eu estou aqui com o Apócrifo volume 1, eu tenho 2 apócrifos, tá? O volume 1 e 2, tá certo? E aqui, na página 435, tá a história de José o carpinteiro, tá certo? Olha, tá? Então aqui, eu vou ler para vocês, na página 436, do livro A Infância de Jesus, História do José o Carpinteiro. Tá aqui, ó. Página 436, eu não sei se vai dar para vocês verem, tá? Vou ler a partir do capítulo 2, tá, amados? Então, tá nesse apócrifo, volume 1. Então, vamos lá. A partir do capítulo 2, para vocês verem a mentira do sistema religioso. Porque eles falam que Maria foi casada com José, mas não foi. José era idoso e foi pai, eu era como se fosse um pai de Maria, um tutor, tá? Então vamos lá, capítulo 2. Havia um homem chamado José que veio de Belém, essa vila judia que é a cidade do rei Davi. Impunha-se pela sua sabedoria e pelo seu ofício de carpinteiro. Este homem, José, uniu-se em santo matrimônio com uma mulher que lhe deu filhos e filhas. Veja, ele uniu-se em matrimônio com uma mulher que lhe deu filhos e filhas, tá? Cujos nomes eram os nomes dos filhos, veja, Judas e Josetos, Tiago e Simão. Então, quando vocês leem Judas, irmão de Jesus, ou irmão de Arusha, Tiago, irmão de Arusha, não é irmão de sangue, era irmão de, assim, de tipo de consideração, tá? Porque, na verdade, era como se fosse tio de Arusha. Porque, na verdade, Maria, que era como se fosse irmã desses filhos de José com a esposa dele que faleceu, tá? Então, vamos continuar aqui. Cadê? Aqui, ó. Os nomes eram Judas e José, Tiago e Simão. Suas filhas chamavam-se Lícia e Lídia. Então, ele teve 6 filhos, tá? Com essa esposa. E a esposa de José morreu, como está determinado que aconteça a todo homem, deixando seu filho Tiago ainda menino de pouca idade. Então, o Tiago tinha pouca idade quando a mulher dele morreu, né? A mulher de José. José era um homem justo e dava graças a Deus em todos os seus atos,
costumava viajar para fora da cidade com frequência para exercer o ofício de carpinteiro em companhia de seus 2 filhos, que já vivia do trabalho de suas mãos conforme o que estabelecia a lei de Moisés. Veja que Yahushua, ele nasceu na lei de Moisés, vocês vejam bem, ele tinha que cumprir a lei, ele cumpriu o que foi previsto, o que estava escrito para ele cumprir, então vocês vejam bem, isso aqui era a lei de Moisés. Este homem justo de quem estou falando é José, meu pai segundo a carne, com quem se casou na qualidade de consorte, minha mãe Maria. Aqui ele está falando segundo a carne, que Yahushua está contando, mas ele está falando meu pai segundo a carne, mas não segundo a carne que ele foi pai de Yahushua, pai biológico, porque Yahushua ele veio pelo espírito de Yahweh. Mas ele está falando porque ele teve assim, um carinho e um respeito muito grande pelo pai dele, por José, né? E Yahushua ele obedecia a José como pai dele, tá certo? Capítulo 3. Enquanto meu pai José permanecia viúvo, minha mãe, a boa e bendita entre as mulheres, vivia por sua parte no templo, servindo a Deus com toda a santidade. E havia já completado 12 anos. Passaram os teus 3 primeiros anos na casa de seus pais, e os 9 restantes no templo do Senhor. Veja, eu estou lendo aqui fiel como está aqui, tá, amados? E, ao ver que a santa donzela levava uma vida simples e plena de temor a Yahweh, os sacerdotes conversaram, aqui está Deus, mas estou lendo Yahweh, tá? Os sacerdotes conversaram entre si e disseram: busquemos um homem de bem e celebremos o casamento com ele até que se chegue o momento de seu matrimônio. Que não seja por descuido nosso que lhe sobrevenha o período de sua purificação no templo, nem que venhamos a incorrer num pecado grave. Capítulo 4. Convocaram então as tribos de Judá e escolheram entre elas 12 homens correspondendo ao número das 12 tribos. Mas eles escolheram da tribo de Judá. Por isso que na escritura diz que Yahushua viria da descendência de Judá. Por quê? Porque José era da tribo de Judá, eles escolheram entre os 12 homens da tribo de Judá, e Maria também era da tribo de Judá, né? Então aqui, ó. A sorte recaiu sobre o bom velho José, meu pai, segundo a carne. Veja, ele era velho, idoso. Disseram então os sacerdotes da minha mãe, a virgem: vai com José e permanece submissa a ele até que chegue a hora de celebrar teu matrimônio. Você veja que Yahushua ele fala, minha mãe, a virgem. Por quê? Porque ela era virgem. Ela não casou com ninguém, amados. Veja bem. Aqui, ó. Disseram então os sacerdotes da minha mãe, a virgem: vai com José e permaneça submissa a ele até que chegue a hora de celebrar teu matrimônio. Então José levou Maria, minha mãe, para sua casa. Ela encontrou o pequeno Tiago na triste condição de órfão e o cobriu de carinhos e cuidados. Esta foi a razão pela qual a chamaram Maria, a mãe de Tiago. Veja, porque foi a razão, porque ela cuidou de Tiago. Vocês vejam? Mas ele não era filho biológico dela. Então, depois de tê-lo acomodado em sua casa, José partiu para o local onde exercia o ofício de carpinteiro. E minha mãe Maria viveu 2 anos em sua casa até que chegou o feliz momento. Veja, ela foi para a casa dele, né, aos 12 anos, tá certo? Aos 3 anos tem outra história dela, porque esse aqui é um outro livro, mas tem um outro livro que conta como ela nasceu, tá certo? Que eu estava falando sobre isso, né? E que ela aos 3 anos foi para o templo e ela ficou dos 3 anos aos 12 anos. Aos 12 anos ela foi, né, com José, mas foi como na condição de filho, ele foi um doutor dela, tá certo? E aí, 2 anos depois aconteceu, ou seja, ela com 15 anos, eu acredito que com 15 anos o anjo falou com ela engravidou e ela foi mãe aos 16 anos, tá? Que ela teve Yahushua, tá certo? Então vamos lá, capítulo, aqui ó, cadê? Capítulo 5. E no 14º ano de idade, eu, Yahushua, vossa vida, vim habitar nela por meu próprio desejo.
no 14º ano, aqui está que ela tinha 14 anos, mas no outro apócrifo eu vi, parece que ela tinha 16 anos quando ela teve Yahushua, mas aqui está falando 14º ano. Eu, Yahushua, vossa vida vim habitar nela por meu próprio desejo. E aos 3 meses de gravidez, o solícito José voltou de suas ocupações. Porém, ao encontrar minha mãe grávida, presa à turbação e ao medo, pensou secretamente em abandoná-la. E foi tão grande o desgosto que não quis comer nem beber naquele dia. Tá? Aqui, capítulo 6. Tá? Depois eu vou procurar outro livro para vocês ainda, para ver a outra história, tá? Porque assim, eles falam uma coisa, mas na verdade, eles falam assim uma idade, mas na verdade poderia ser dos 14 aos 16 anos, mas eu acredito que provavelmente Maria, ela foi mãe, ela engravidou com 15 e foi mãe com 16. Eu acredito assim, né? Mas vamos lá. Capítulo 6. Eis, porém, que durante a noite, mandado por meu pai, por quem? Por Iago, Gabriel, o arcanjo da alegria, lhe apareceu numa visão e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas cuidado em admitir Maria, tua esposa. Veja, tua esposa, aqui está falando tua esposa de novo, mas não era, amados. Não era. Porque ele já era idoso e viúvo. Veja, tua esposa em tua companhia. Saberás o que foi concebido em teu ventre, é fruto do espírito de Yahweh. Dará então à luz um filho, a quem tu porás o nome de Yahushua. Ele apacentará os povos com o cajado de ferro. Finalmente o anjo desapareceu e José, voltando do sono, cumpriu o que lhe havia sido ordenado, admitindo Maria consigo. Capítulo 7. E então o imperador Augusto fez proclamar que todos deveriam comparecer ao recenseamento, cada um conforme seu lugar de origem. Também o bom velho se pôs a caminho e levou Maria. Veja, o bom velho, porque José era velho. Minha virgem mãe. Veja que ele sempre falando, minha virgem mãe. Até a sua cidade de Belém. E como o parto já estava próximo, ele fez o escriba anotar seu nome na seguinte maneira: José, filho de Davi, Maria, sua esposa, e seu filho Yahushua, da tribo de Judá. Veja, ele botou Maria, sua esposa, por quê? Para poder proteger Maria. Porque se ele falasse que ela não era esposa dele, o que aconteceria com ela? Entende? Mas ela não era esposa de José. Ela era como uma filha dele, tá? E Maria, minha mãe, trouxe-me ao mundo quando retomava de Belém, perto do túmulo de Raquel, a mulher do patriarca Jacó, a mãe de José e Benjamim. Capítulo 8. Satanás deu um conselho a Herodes o Grande, pai de Arquelau, aquele que fez decapitar meu querido parente João. Veja, Satanás, ou seja, Terron, ele deu um conselho para Herodes o Grande, pai de Arquelau, aquele que fez decapitar meu querido parente João Batista, que João era primo de Yahushua, né? E assim, ele me procurou para tirar minha vida, porque pensava que meu reino era deste mundo. Veja bem, meu pai manifestou isto a José numa visão, e este pôs-se imediatamente em fuga, levando consigo a mim e a minha mãe, em cujos braços eu ia deitado. Salomé também nos acompanhava. Descemos então até o Egito, e ali permanecemos por 1 ano, até que o corpo de Herodes foi presa da corrupção como castigo justo pelo sangue dos inocentes que ele havia derramado e dos quais já nem se lembrava. Aí aqui, capítulo 9. Quando o iníquo Herodes deixou de existir, voltamos a Israel e fomos viver em uma vila da Galileia, chamada Nazaré. E meu pai José, o bendito ancião, veja bem, continuava exercendo o ofício do carpinteiro, graças ao que podíamos viver. Jamais poder-se-á dizer que ele comeu seu pão de graça, mas sim que se conduzia de acordo com o
prescrito na lei de Moisés. Capítulo 10. E depois de tanto tempo, seu corpo não se mostrava doente, nem tinha a vista fraca, nem havia sequer um só dente estragado em sua boca. Nunca lhe faltou a sensatez e a prudência, e sempre conservou intacto o seu sadio juízo, mesmo já sendo venerável ancião de 111 anos. Veja quantos anos tinha José. Veja se José, com 111 anos, iria ter alguma coisa com Maria. Vocês vejam bem, tá? Capítulo 11. Seus 2 filhos mais velhos, José e Simão, casaram-se e foram viver em seus próprios lares. Da mesma forma, suas 2 filhas se casaram, como é natural entre os homens, e José ficou com seu pequeno filho Tiago. Eu, de minha parte, desde que minha mãe me trouxe a este mundo, estive sempre submisso a ele como um menino, e eu fiz o que é natural entre os homens, exceto pecar. Chamava Maria de minha mãe e José meu pai. Veja, ele chamava José de meu pai, porque ele cuidou, mas ele não era pai biológico de Yahushua, certo? E ele também era como se fosse pai de Maria. Obedecia-os em tudo que me pediam, sem ter jamais me permitido replicar-lhe com uma palavra, mas sim mostrar-lhe sempre um grande carinho. Capítulo 12. Chegou, porém, para meu pai José a hora de abandonar este mundo, que é a sorte de todo homem mortal. Quando seu corpo adoeceu, veio um anjo anunciar-lhe: tua morte dar-se-á neste ano. E sentindo sua alma cheia de turbação, ele fez uma viagem até Jerusalém, entrou no templo do Senhor, humilhou-se diante do altar e orou desta maneira. Capítulo 13. Ó Deus, Pai de toda a misericórdia e Deus de toda a carne, Senhor da minha alma, de meu corpo e de meu espírito, se é que já se cumpriram todos os dias da vida que me deste neste mundo, rogo-te, Senhor Deus, que envies o arcanjo Michael, deve ser Miguel, aqui está Michael, para que fique do meu lado até que minha destinada alma saia do corpo sem dor nem turbação, porque a morte é para todos causa de dor e turbação, quer se trate de um homem, de um animal doméstico ou selvagem, ou ainda de um verme ou um pássaro. Em uma palavra, é muito dolorosa para todas as criaturas que vivem sob o céu e que alentam o sopro de espírito para suportar o trânsito de ver sua alma separada de seu corpo. Agora então, meu Senhor, faz com que o teu anjo fique do lado de minha alma e do meu corpo, que esta recíproca separação se consuma sem dor. Não permitas que aquele anjo que me foi dado no dia em que saí de teu seio volte seu rosto irado para mim ao longo deste caminho que empreendo até vós, mas sim que ele se mostre amável e pacífico. Não permitas que aqueles cujas faces dificultem a minha ida até vós. Não consintas que minha alma caia em mãos de Cérberos, e não me confundas em teu formidável tribunal. Não permitas que as ondas deste rio de fogo, nas quais serão envolvidas todas as almas, antes de ver a glória de teu rosto, voltem-se furiosas contra mim. Ó Deus, que julgais a todas na verdade e na justiça, oxalá tua misericórdia sirva-me agora de consolo, já que sois a fonte de todos os bens e a ti se deve toda a glória pela eternidade das eternidades. Amém. Né? Então aqui capítulo 14. E aconteceu que, ao volto à sua residência habitual de Nazaré, viu-se atacado pela doença que havia de levá-lo ao túmulo. Esta apresentou-se de forma mais alarmante do que em qualquer outra ocasião de sua vida, desde o dia em que nasceu. Eis aqui resumida a vida de meu pai, José, de meu querido pai José. Ao chegar aos 40 anos, contraiu um matrimônio, no qual viveu outros 49 anos. Depois que sua mulher morreu, passou somente 1 ano. Veja bem, ele viveu 40 anos e casou com a esposa dele,
Ele viveu casado com ela durante 49 anos, ou seja, ele tinha 89 anos. Quando ele ficou viúvo. Então vocês vejam bem que ele já era um ancião, tá? Depois que sua mulher morreu, passou somente 1 ano. Minha mãe logo passou 2 anos em sua casa. Veja, depois que a mulher dele morreu, ele passou 1 ano, então ele tinha 90 anos. Logo minha mãe logo passou 2 anos em sua casa, depois que os sacerdotes confiaram-lhe com estas palavras: guarda até o tempo em que se celebre o vosso matrimônio. Só que ele já tinha 90 anos, ela ficou 92 anos, 2 anos, então ele tinha 92 anos. Como é que ele ia ter alguma coisa com Maria? Gente, ele não teve, já era ancião, tinha 92 anos. Aí, com 92 anos, Maria engravidou. Ele com 92 anos, Maria engravidou, né? Aqui tá aos 14 anos, mas no outro apócrifo parece que tá com 16, uma coisa assim, tá certo? Mas aqui tá falando a idade dele. E ele morreu com 111 anos, tá? O José, tá certo? Então aqui, ó. Ao começar o 3º ano de sua permanência ali, tinha na época, aqui, ó. Olha aqui, ó. Ao começar o 3º ano de sua permanência ali, na casa de José, ele com 92 anos, indo para 93, tá? Tinha nessa época 15 anos de idade. Trouxe-me ao mundo de um modo misterioso. Então ela engravidou aos 14, teve ele com 15. Então é isso, eu devo estar fazendo confusão, tá, amados? Porque já tem muito tempo que eu não leio esse apócrifo. E tem um outro apócrifo também que conta a história. Então ela engravidou com 14 e foi mãe aos 15. Então vocês vejam, o anjo falou com ela tinha 14 anos. Ela saiu da casa do templo aos 12 anos. Depois de dois anos, o anjo falou com ela tinha 14 anos. E daí o espírito gerou Yahusha, né? O espírito de Yahweh gerou Yahusha nela. Ela tinha 14 anos, ela foi mãe com 15. Tá? Então foi isso, porque tem muito tempo que eu não lia. E depois com esse problema meu da minha vista, eu não leio mais, vocês vejam. Não estou mais estudando, entendeu? Por causa do problema da vista, eu estou dando mais, assim, prioridade para poder gravar os vídeos, né? Para as pessoas saírem do engano da religião, né? Mas vocês vejam, não leio mais, então tem muito tempo, eu ando muito esquecida mesmo, amados. Vocês vejam que às vezes eu esqueço as coisas, sabe? Então, realmente foi isso. Ela tinha 14, né? E aí o anjo falou com ela, e daí ela engravidou com 14 e foi mãe aos 15. Então, vocês vejam, ao começar o 3º ano de sua permanência ali, tinha nessa época 15 anos de idade, trouxe-me ao mundo de um modo misterioso que ninguém entre toda a criação pode conhecer, com exceção de mim, meu pai e o espírito de Yahweh, que formamos uma unidade. Ou seja, o meu pai, aqui ele botou, aqui tá, meu pai e o espírito de Yahweh, só que na verdade o pai é o espírito. Então é o pai que é o espírito, então não é o pai o espírito, né? Deus, o espírito e o filho, não, é o pai é o espírito, só que aqui eles botaram isso para dar sentido à Santíssima Trindade, tá certo? Só que aqui tá, ó, meu pai e o espírito de Yahweh, só que vamos botar aqui, meu pai é o espírito de Yahweh, né? Que formamos uma unidade, ou seja, formamos uma unidade por quê? Porque ele é um no espírito do pai, tá certo? Capítulo 15. A vida de meu pai José, o abençoado ancião, compreendeu 111 anos, conforme determinara meu bom pai. O dia em que se separou do corpo foi no dia 26 do mês de Epep. Vocês vejam que a gente viu aqui, né? O hebraico, né? Epep. Deixa eu anotar aqui isso aqui, amados, porque depois eu vou voltar aqui. Mês de Epep. Peraí. Deixa eu anotar isso aqui. Depois a gente vai voltar naquele site de hebraico. Epep. Para não esquecer, porque eu vivo esquecendo, né? Então aqui, ó. Então o ouro acentuado de sua carne começou a desfazer-se, e a prata da sua inteligência e a razão sofreu alterações.
Esqueceu-se de comer e de beber, e a destreza no desempenho de seu ofício passou a declinar. E aconteceu que, no amanhecer do dia 26 de Epepe, enquanto estava no seu leito, foi tomado de uma grande agitação. Gemeu forte, bateu palmas, tá? 3 vezes e fora de si, pôs-se a gritar dizendo. Aí aqui capítulo 16. Aí aqui, ó, eles botam o capítulo 16 justamente para tirar a atenção. Mas vamos voltar aqui no capítulo 5, ó, no capítulo 15. Pôs-se a gritar dizendo: ai, miserável de mim, ai do dia em que minha mãe trouxe-me ao mundo, ai do seio materno do qual recebi o germe da vida, ai dos peitos que me amamentaram, ai do regaço em que me reclinei, ai das mãos que me sustentaram, até o dia em que cresci e comecei a pecar. Ai de minha língua, de meus lábios, que proferiram injúrias, engano, infames, calúnias. Ai dos meus olhos, que viram escândalo. Ai dos meus ouvidos, que escutaram conversações frívolas. Ai das minhas mãos, que subtraíram coisas que não lhes pertenciam. Ai do meu estômago e do meu ventre, que ambicionaram o que não era deles. Quando alguma coisa lhes era apresentada, devoraram-me com mais avidez do que poderia fazer o próprio fogo. Ai dos meus pés que fizeram um mau serviço ao meu corpo, já que o levaram por maus caminhos. Ai do meu corpo todo, que deixou a minha alma reduzida a um deserto, afastando-a de Arro, que o criou. Que farei agora? Não encontro saída de parte alguma. Em verdade, é que pobres dos homens, que são pecadores, esta angústia que se apoderou de meu pai José, em sua agonia, a qual veio hoje a ter comigo infeliz. Mas, ó Senhor, meu Deus, que és o mediador de minha alma e de meu corpo e de meu espírito, cumpre em mim a tua divina vontade. Aí, amados, eu vou parar por aqui, tá? E eu tô querendo ver aqui o seguinte, se eu acho, né? Esse capítulo, esse livro vai até o capítulo 32, tá? Vamos ver aqui. Se eu acho aqui um outro aqui. Eu tô querendo ver aqui a história de Maria, tá? Porque tem a história de Maria também. Cadê? Que tá apontando aqui, ó, a história de Arruxo, de quando foi um censo. Porque tem também um de Maria, tá certo, amados? Tem um aqui de Maria, mas eu não sei mais qual. Peraí. O meu pai. Eu vou ter que procurar, entendeu, amados? Onde é que tá escrito aqui? Tá? Porque tem também um outro de Maria. Se alguém souber, amados, no comentário, por favor, coloque, que eu vou até dar uma paradinha, porque senão, peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver esse aqui, olha só, Evangelho Pseudo Mateus da Infância. Deixa eu ver aqui. Olha, aí eu tô aqui na página 503, tá? Evangelho Pseudo Mateus da Infância, o livro sobre a origem de abençoada Maria e a infância do Salvador. Apócrifo cristão, olha. Vamos ver esse aqui, tá? Aí daqui a pouco eu vou parar por causa da minha vista, tá, amado? Mas vamos lá. José estava em Cafarnaum trabalhando, ele era carpinteiro. Ele permaneceu ali por 9 meses. Quando voltou para casa, encontrou Maria grávida, totalmente tomada de angústia. Ele clamou trêmulo: Senhor Deus, aceita meu espírito, porque é melhor que eu morra do que viva. As virgens que estavam com Maria lhe disseram: Que dizes, Senhor José? Sabemos que nenhum homem a tocou. Sabemos que nela a inocência e a virgindade foram preservadas sem mácula, pois ela tem sido guardada por Deus. Ela sempre persiste conosco na oração. Diariamente o anjo do Senhor fala com ela. Diariamente
ela aceita alimento da mão de um anjo. Como é possível haver pecado nela? Pois se tu queres que te especemos nossa suspeita, esta gravidez foi causada por ninguém mais do que o anjo de Arro. José, porém, disse: estás tentando fazer com que... mas não é isso que eu estou querendo. Deixa eu ver aqui. Oh, meu pai. Eu estava querendo porque está começando a incomodar a minha vista, amados. Começando a incomodar. Entende? É complicado, né? Eu estou querendo saber aqui, amados, qual é o livro que conta da história de Maria. Que aí conta a história dela. Tá certo? Mas em todo caso, já deu pra gente ver aqui. Eu vou parar por aqui, amados, porque já tô começando a sentir dor nos olhos, tá? Já tem um tempo que eu não leio, né? Livro físico, porque realmente eu gostaria muito de ler, né? Mas é complicado, né? Porque tá começando a pipocar assim, sabe? Ficar assim, meio... Então é melhor dar uma parada. Mas agora vamos ver aqui o mês de Epep, tá? Deixa eu botar aqui pra gente. Veja. Mas em todo caso, já deu pra ver, né? Que o fato, né? A verdade. Então vamos lá. Peraí. Ô, meu pai. Deixa eu botar aqui assim. Botar... Peraí. Ai, deixa eu ver aqui como é que tá. Tá bom, né? Então vamos primeiro aqui, amados, ver aqui esse mês de Epep. Que agora eu fiquei até curiosa para ver que mês é esse, tá? Aí eu vou botar esse link aqui na descrição, tá? Para vocês. Então vamos ver aqui, ó. Ó. Nós estamos aqui em julho, que é Tammuz, né? Vamos ver se aqui tem. Aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14? Que isso? 14 meses? 14 meses? Que é isso? Aqui tem 3 a dar. Que dá 12. Agora isso aqui eu não sei, deve ser alguma coisa aqui, entendeu, amados? Que deve ser referente a um mês só, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui deve ser a dar 1, a dar 2, deve ser de 10 em 10, alguma coisa assim, entendeu, amados? Mas aqui não tem esse EPEP, tá? Até isso eles mudaram para confundir, porque no apócrifo tá EPEP. Ou eles botaram o EPEP no apócrifo errado, ou eles botaram aqui errado, ou esse aqui tá correto, os meses corretos, e o de EPEP eles botaram errado para confundir, tá certo? Porque eu anotei aqui, ó, EPEP, EPEP, é assim que tá no apócrifo, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Então a gente já viu aqui que isso aí de que José era casado com Maria é mentira, tá certo? Então vamos lá. Eu quero já começar te ensinando o seguinte: todo projeto divino vai gerar um efeito colateral na tua vida. Maria carregou vários efeitos colaterais. O primeiro o homem que ela queria viver a vida toda já estava num pensamento falando: eu vou embora. Quando o projeto entra nela, quando Maria torna... Veja, o homem que ela queria viver a vida toda, estava querendo ir embora, um homem de 92 anos, que quando ela foi para ele estava com 92 anos, né? Ele viveu até os 111, ou seja, ele esteve na companhia de Yahushua de 92, 102, né? 92, 102, 112. Então ele teve 19 anos
né? Quando José morreu e a Rússia tinha 19 anos. Então vocês vejam bem, né? E Maria tinha quantos anos? Ela estava com 15, 25, 35, ela estava com 34 anos. Então vocês vejam, uma mulher de 34 anos com um homem de 111 anos, gente. Vocês vejam que não bate, né? Então vamos continuar. Que está carregando o projeto divino, o maior projeto de Deus na Terra, Jesus. O primeiro que quis abandoná-la era quem não podia nunca deixá-la. Então vocês vejam que Tiago, ele foi muito chegado a Yahusha, né? Porque Maria, ela criou Tiago como se fosse um filho dela, que ela cuidou dele, né? Por isso que ele era muito chegado. Tanto que na Bíblia a gente vê Tiago, irmão de Jesus, né? Que está na Bíblia. Só que era irmão de quê? Irmão de criação, irmão de consideração, aliás, de consideração. Tá certo? E irmão de criação também. Tá certo? Por quê? Porque José foi pai, né? Yahusha tratou José como pai, né? E eu acredito que até Maria tratou José como pai, né? Eu acredito nisso. Né? Mas assim, lógico que o sistema eles estão botando assim para a pessoa pensar que Maria, ela teve outra pessoa, mas você veja que a Igreja Católica, eles falam a Virgem Maria, porque ela realmente, ela foi a Virgem Maria. Né? Então vamos continuar. Pessoas que nunca vão entender o projeto que Deus colocou em você. Pior, algumas dessas pessoas estão do nosso lado e não vão entender. Se Deus não aparecer para elas como apareceu para José, e falou, não vai embora, porque esse projeto que ele colocou feriu. Muita gente sai do nosso lado, não quando a gente está normal, indo ali, comendo cachorro-quente na esquina, não, mas quando a gente começa a se envolver em algum projeto, rapidamente você começa a entender quem tem na sua vida. Você é chamado para uma nova posição, Deus te coloca em destaque alguma coisa, você está envolvido com algo que está mudando a sua vida. É muito claro, pessoas que vão saindo e outras que vão entrando. Mas vocês veem como é que o sistema é uma confusão que ele está colocando. O que aconteceu com Maria e com José, que foi uma coisa física, né? Porque Yahusha, ele precisava vir nesse corpo físico para que ele pudesse assim cumprir a promessa que ele fez aos nossos pais Adão e Eva, né? E morrer para, né? Morrer para salvar, para a nossa salvação. Né? Ele prometeu isso para Adão e Eva e para a sua posteridade, aquele que crê. Ele está misturando com um projeto. Veja, o projeto aí, ele está falando que José queria abandonar Maria, sua esposa, sendo que José, na época, estava com 92 anos e Maria com 14 anos. Queria abandonar sua esposa. Sabe? Porque quando José falou, teve um apócrifo que José falou a minha esposa, quando foi contar, até esse aí que a gente viu, do censo, ele falou, minha esposa Maria, ele falou isso porque se ele não falasse que era esposa dela, o que aconteceria com Maria? Porque ela tinha um filho. Então, se ele não é marido dela, como é que ela engravidou? Entendeu? Por isso, ele para proteger a Maria, ele falou que era marido dela, né? Minha esposa Maria. Mas ele falou isso para proteger Maria, mas não porque ele se desposou com ela. Tá certo? No físico. Aí aqui ele já tá mudando para, se alguém tem um projeto, né? Aí as pessoas já abandonam, não sei o quê, entendeu? Eles fazem uma misturada, amados, que, sabe, é assim, eu agora fora do sistema eu vejo assim o engano da religião, quão engana a religião, porque tudo que eles tentam botar pro espiritual é físico, não tem nada do espírito aqui. Vamos continuar. Porque tem gente que não sabe lidar com os projetos que Deus vai colocando. E deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que está aqui, sem exceção, carrega um projeto divino. Talvez você só não descobriu o que é. Mas sem exceção, todo ser humano carrega um projeto divino. Maria começou a carregar Jesus. E existem muitos efeitos colaterais em carregar um projeto. No caso da gravidez, por exemplo, a gente
meu esses dias, de infância, nunca vi isso vir. O homem tem prazer em caçoar do outro. Ah, seu barriga, que barriga, a pata tá careca e todo mundo vai para feliz, já está muito bom de contar ele, penso. Agora, você não consegue imaginar uma mulher encontrando o outro e falando assim, ih, você tá gordo, hein? Sim ou não? Porque o padrão de aceitação do homem é o status. O emprego que ele está, o carro que ele tem, é status. O padrão de aceitação da mulher é estética. Estou dentro do peso, meu cabelo está pintadinho. O homem, se ele chegar no ambiente, eu estou usando essa camisa, e o pastor Vitor também está usando, fala, rapaz, é por isso que eu não compro em loja de pobre, aí, todo mundo usando a mesma. A gente brinca com isso. Se a mulher chegar na festa com o meio vestido, todo fala assim, gente, vambora, ai, Satanás, não acredito. É ou não é? Porque a estética é muito importante para a mulher. Aí você vê, o que isso tem a ver com o espírito? Ele está falando tudo físico. Eu não sei, até agora eu não estou entendendo aonde ele quer chegar aí. Qual o projeto aí que ele está querendo chegar, que é um projeto divino, que na verdade não é, porque é tudo físico. Mas eu não estou conseguindo entender ainda aonde ele quer chegar. Vamos ver. Então olha como é que um projeto como carregar Jesus mexeu com Maria. Você começa a subir de peso. O nariz incha, a perna incha. Você vai ter que comer toda hora porque a bexiga está pressionada. Você não tem posição para dormir. Você fica 9 meses incomodado, 9 meses naquela aflição. Mas a pior dor ainda está por vir. Ainda vai ter a dor de parto. Ainda vai ter a dor que realmente você vai gritar. E a mãe, quando está grávida ou está dando neném, ela fala assim, nunca mais eu vou passar por isso. No primeiro neném ela falou isso. Está no parto. Por quê? Como é que uma mãe fala, nunca mais eu vou passar por isso, depois tem o segundo, terceiro, entendi, está dando até o quarto por aí. Porque a dor, por mais que seja intensa, o incômodo dos 9 meses realmente são chatos. Mas quando o projeto vem à luz e descansa no teu braço, quando você vê aquele filho, aquele neném, a recompensa apaga toda a dor do processo. A ponto de você querer entrar em outro projeto, em outro filho, em outro projeto. Isso quer dizer que não importa o tamanho do projeto que Deus vai colocar em você, Ele sempre vai fazer o projeto vir à luz para apagar a dor do processo e te recompensar pelo que você está carregando. Sempre. Não existe carregar um projeto divino sem recompensa. Eu tenho muitos efeitos colaterais na minha vida. Então, aí ele está falando o quê? Ele está falando da mulher que é grávida, que tem efeitos colaterais. Agora ele vai falar efeitos colaterais o quê? Aí ele vai falar efeitos colaterais no projeto divino. É isso que eu não consigo entender. Porque o que ele está falando aqui tudo é físico. Agora ele vai falar, eu tenho muitos efeitos colaterais. Vamos ver quais são os efeitos colaterais que ele tem. Por causa do projeto que eu carrego. Eu não posso andar em qualquer lugar. Sou criticado. Tem gente que, poxa, Thiago, você mudou minha vida. Tem gente que me chama de outras coisas. Ah, eu acho que eu estou entendendo. O projeto que ele carrega é ser pastor. Então, ele não pode ir em qualquer lugar, porque ele é pastor. Então, é o projeto que ele carrega. Então, o efeito colateral é ele não pode ir em qualquer lugar por causa do cargo dele, né, na religião. Entende? Então, uma coisa assim que eu não tô entendendo assim, aonde ele quer chegar. Nessa vida, eu só sei de uma coisa, amados. Ele vai chegar no físico. Porque no espírito ele não chega, porque ele não está no espírito, ele não conhece o andar no espírito. Vamos ver onde ele vai chegar. Mas eu carrego efeitos colaterais. Mas sabe o que eu descobri na vida? Tudo na vida vai ter um preço. Se você trabalhar muito, tem um preço. Se você não trabalhar, também tem um preço. Se você fizer dieta, tem um preço. Se não fizer dieta, também tem um preço. Ou seja, não importa se você vai fazer coisas boas ou ruins, o preço você vai pagar. Então, você precisa decidir hoje qual preço você quer pagar, porque de graça a vida não é. Veja, tudo tem um preço. Você tem que decidir hoje qual preço você vai pagar. Só que realmente na vida tudo tem preço, nessa vida temporal tudo tem preço, a gente tem que pagar tudo, né? A gente vai no mercado, a gente não
não pega um arroz e leva o arroz, tem que pagar. A gente não pega o café e leva o café, tem que pagar. A gente não usa a luz e deixa de pagar, a gente tem que pagar. Se a gente não pagar, a gente não tem luz. Só que no espírito, nós não precisamos pagar nada. Por quê? Porque Yahushua pagou o preço por nós, morrendo no madeiro. E como ele pagou, morrendo no madeiro, amados. Então o preço no entendimento, no espírito, já foi pago por Yahushua, para que nós hoje pudéssemos ter liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Então vocês vejam, ele está falando do preço, do preço, do preço. Agora eu estou entendendo aonde ele quer chegar na mensagem. Ele está querendo chegar no você pagar o preço no sistema religioso, de você pagar o preço, dando dízimos e oferta, e sendo que Yahushua foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Então, quando você paga o preço de dar dízimos e oferta, você está comprando a sua salvação, e sendo que Yahushua lhe deu a salvação. Você veja que ele está falando, nada na vida é dado, né? Ele está falando, nada é de graça, tem que pagar o preço, certo? Ele está falando aqui que nada é de graça, tem que pagar o preço. Só que no espírito, o preço foi pago, Yahushua pagou o preço. Yahushua pagou o preço, ele nos deu a salvação. Basta a gente aceitar. Entende a diferença? Veja, tanto é que aqui está escrito, a gente já leu ontem, e vamos ler de novo onde está escrito escritos de dívida. Onde é que está escrito escritos de dívida? O escrito de dívida que era contra nós, dívida. Acho que é Tessalonicenses 2. Colossenses 2:14. Colossenses 2:14. Vamos ler de novo. Colossenses 2:14. Olha, no espírito, Yahushua pagou no físico para que nós hoje pudéssemos estar no espírito. Quando vocês, no 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, ou seja, estavam mortos em pecados, que é na religião, no pecado da religião, e na incircuncisão da sua carne, ou seja, por quê? Porque você estava na incircuncisão da carne, não estava circuncidado do espírito, né? E Yahushua vivificou juntamente com Yahushua. Vivificou aonde? No espírito. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quais as transgressões? As transgressões da carne, de estarmos no físico. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a no madeiro. Então, nós não devemos nada no espírito, porque Yahushua pagou no físico para que nós hoje pudéssemos viver em liberdade no espírito, tá? E, tendo despojado os poderes das autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles no madeiro. Então, vocês vejam que ele está falando de pagar o preço, né? Que nós temos que pagar o preço. Mas que preço? Porque o preço, nessa vida temporal, a gente tem que pagar mesmo, a gente tem que trabalhar para a gente conquistar, para a gente ter nossas coisas, para a gente comprar, a gente tem que pagar. Agora, no espírito, não, porque Yahushua, ele pagou a dívida que a gente tinha, tá? Ele pagou, a gente não deve mais nada. Ele, além de ter pago a dívida no madeiro, ele ainda deu a salvação para nós, de graça. E é isso que Yahushua falou, de graça recebeste, de graça dai. No mundo físico, nós temos que comprar as coisas físicas, mas no mundo do espírito, no mundo espiritual, nós temos que dar de graça o que de graça Yahushua nos deu. E o que ele nos deu? A salvação. E nós temos que anunciar de graça a promessa. Tá certo? Então, vocês vejam bem. Vamos ver aonde ele vai chegar aqui. O que preço que a pessoa tem que pagar aqui no mundo espiritual. Porque a gente viu que no mundo espiritual, Yahushua já pagou o preço. Ele pagou o preço nessa vida temporal, né? Pagou o preço físico, porque ele morreu por nós. Mas para que nós hoje possamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Então,
Então vamos ver o que ele vai falar aqui, veja bem. Tudo na vida vai ter um preço. Se você trabalhar muito, tem um preço. Se você não trabalhar, também tem um preço. Se você fizer dieta, tem um preço. Se não fizer dieta, também tem um preço. Ou seja, não importa se você vai fazer coisas boas ou ruins, o preço você vai pagar. Então, você precisa decidir hoje qual o preço que você quer pagar, porque de graça a vida não é. Você vai pagar o preço? Então, de graça, no mundo físico realmente não tem nada de graça. Não tem oba-oba, tá? Mas no espírito tem. Porque Yahushua pagou o preço no madeiro e ele nos deu a salvação, de graça. O que a gente precisa é crer. Crer que ele pagou o preço e receber a salvação. Receber o que ele nos deu de graça, que é a salvação, tá? E adorar o Pai Espírito em verdade. Da decisão, vai pagar o preço da indecisão, que é pior. Vai pagar o preço do conhecimento, de ler livros, vir ao culto, entender palestras, assistir coisas novas, e vai pagar o preço da ignorância, que é muito mais caro do que o conhecimento. Então você precisa ser, a partir de hoje, intencional no preço que você quer pagar para carregar o projeto que Deus está colocando em você. Porque os efeitos colaterais, assim como vem uma mulher grávida, sempre vão vir em cima de quem está carregando o projeto divino. Agora, você já leu bula de remédio? Na bula de remédio vem lá escrito efeitos colaterais desse remédio. Às vezes desse náuseas. Já viu? Quem já viu isso? Só eu que já li bula. É só um? Gente, é só eu ler bula aqui. Você lê? Pelo menos um crente lê bula. A gente lê Bíblia e bula, né, irmão? Direto. Aí, você lê... Pois é, ler Bíblia direto, ler Bíblia e não a Escritura. Por isso que as pessoas estão aqui enganadas na religião, porque se as pessoas lessem a Bíblia, que está contida dentro da... lessem a Escritura, que está contida dentro da Bíblia, né? Lesse a Escritura descontaminada do sistema religioso, dos capítulos, versículos e epígrafes, porque assim a gente lê a Escritura. Sem capítulos, versículos e epígrafes, as pessoas não estariam no engano da religião. Por isso que as pessoas aqui, elas leem a Bíblia quando lê. Quando lê. E quando lê de acordo com o pensamento religioso. Por isso que as pessoas não compreendem. Efeitos colaterais, né? Dá náuseas, pode dar tal coisa. Mas dificilmente você vai falar assim, não vou tomar não. Não vou passar por náuseas por causa disso. Por que você enfrenta a náusea, mas toma? Me fala aí, participe. Porque a dor que você está sentindo, porque o efeito de não tomar o remédio, porque o diagnóstico que já foi dado está dentro de você, é muito pior do que a náusea do efeito colateral. Então, não cumprir o projeto divino sempre vai ser pior do que os efeitos colaterais que ele provoca. Você precisa decidir. E as pessoas falam aleluia, tal, mas vocês vejam que ele está botando coisas físicas para um projeto espiritual, que na verdade o projeto espiritual também é físico, porque o projeto espiritual são os atos religiosos. Não tem nada do espírito aqui. É tudo físico, né? Então, amados, eu vou dar uma parada e amanhã eu continuo. Vou botar aqui, vou deixar aqui pra gente continuar, né? Porque eu já gravei 3 vídeos hoje e tô assim, né, descansar um pouco a vista, né? Me privar também, né, gente, porque realmente, né? E é isso, amados. Então, bom, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, né? E o caminho é Yahushua, né? E ele já nos deu salvação, né? Ele pagou o preço. No espírito, a gente não precisa mais pagar preço nenhum, porque Yahushua pagou o preço no madeiro, tá? Amados, se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, por favor, compartilhe, certo? Para que outros possam ter acesso à verdade. Bom, se inscrevam no canal, se vocês estiverem gostando, por favor, sintam-se à vontade, acione o sininho para que o YouTube possa mandar os vídeos, né? Porque o YouTube ele está aprontando, né? Mas é isso aí, amados. Então,
Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arusha. Até a próxima.